Salve, salve povo do YouTube, aqui é KZK8878 com mais um vídeo pra vocês. A Copa das Confederações passou, o Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores, o Neymar foi pro Barcelona e eu nada pronunciei a respeito. Pois é, infelizmente este quadro Futebol com K e Z não tem tanta frequência quanto os outros, até mesmo porque a grande maioria do meu público está inscrita no meu canal somente para assistir ao que eu falo sobre animes e a cultura japonesa. Não vejo nenhum mal nisso, mas, para quem não sabe, este canal também é sobre futebol. E peço perdão se este assunto não for de seu interesse, mas se no vídeo passado eu falei sobre uma rivalidade entre editoras e revistas de mangás, hoje falarei sobre outra, uma rivalidade futebolística. Mais do que isso, uma questão política. Barcelona e Real Madrid. Qual a razão para tanta disputa dentro e fora de campo? Descubra agora com KZK 8888. Antes de começar, eu não poderia deixar de comentar sobre alguns acontecimentos no mundo do futebol, como o próprio fato da seleção brasileira ter sido campeã da Copa das Confederações. Sei que faz tempo, foi no dia 30 de junho e estamos já em setembro praticamente, mas vencer de 3-0 contra a Espanha não é pouca coisa não. Os espanhóis estavam desde 2010 sem perder um jogo oficial, mandamos muito bem. Bom, até agora nunca houve nenhuma equipe que após vencer a Copa das Confederações venceu a Copa do Mundo, mas está na hora de quebrar esse tabu, né? Então vamos torcer. Sobre o Japão, embora tenha perdido todos os jogos, quem assistiu sabe que eles fizeram bonito e justificaram tudo que eu falei no vídeo sobre a seleção japonesa. Quem assistiu ao jogo contra a Itália com certeza ficou impressionado. Aquele futebol era algo de outro mundo, algo visto somente em mangás e animes. Tava esperando até o Honda meter um chute do dragão alado de gelo que cospe fogo. Infelizmente eles perderam de 4-3, mas foi da hora anyway. Enfim, vamos ao assunto principal. Há quem diga que o futebol é um verdadeiro circo alienante da população. Sim, de fato isso não deixa de ser real, pois muitos desviam o foco de questões políticas, sociais e econômicas para falar sobre futebol. Mas enganam-se muito aqueles que pensam que o futebol é somente um fator alienante. Caso é seu reacionário, que? Acalme-se aí, pois hoje a maioria que falava em revolução no mês passado nem se lembra do que aconteceu. Enfim, futebol é cultura e também é política. O assunto de hoje será uma prova bastante concreta disso, mas não precisaríamos ir longe para reparar nesse fato. Ou vai me dizer que vocês não perceberam que trazer a Copa do Mundo de 2014 foi um ato extremamente político? Ok, o assunto não é este, é sobre a rivalidade entre Barcelona e Real Madrid. Para quem não sabe, é sempre bom explicar. Estes são dois clubes da Espanha. A La Liga, que seria o Brasileirão na Espanha, tem moldes muito semelhantes ao nosso futebol. Contudo, o campeonato espanhol não é tão disputado quanto o do Brasil. Isso porque duas equipes monopolizam há anos as primeiras colocações, com raras exceções em certas temporadas. E justamente são Barcelona e Real Madrid. Se eu tivesse que falar sobre as questões futebolísticas aqui, eu entraria num debate com poucas conclusões. Tanto o Real quanto o Barça são equipes sensacionais atualmente e que já tiveram outros elencos lendários no passado. Qualquer apreciador desse esporte é capaz de perceber, mas não há como definir historicamente um clube maior. Por isso, prefiro deixar essa questão de lado e focar num aspecto mais interessante de tudo isso. Os habitantes da Catalunha, uma comunidade autônoma localizada no nordeste da Espanha, cuja capital é Barcelona, possuem um forte movimento separatista. Isto é, eles não se consideram espanhóis e desejam ser independentes, se tornando uma nação separada da espanhola. Sendo assim, eles inclusive possuem sua língua oficial, o catalão. O Neymar mesmo, para elevar sua popularidade com a torcida, fala algumas frases em catalão em suas declarações oficiais para o clube. Como a equipe de futebol de Barcelona possui grande expressão no cenário mundial, eles utilizam a imagem da equipe para protestar, seja cantando nos estádios, usando a camisa com as cores da Catalunha ou vaiando o hino da Espanha. Aliás, muitos dos próprios jogadores do Barça são catalãos, como os próprios Xavi e Puyol, que chegaram a comemorar o título da Copa do Mundo de 2010 com a bandeira da Catalunha, e não da Espanha. Pode-se dizer que vários jogos entre Barcelona e Real Madrid possuem tensões entre os jogadores, o que não está somente relacionado à disputa do jogo em si, mas também a tais questões políticas.
Para entender isso melhor, é necessário voltar no tempo, mais precisamente em 1936, quando começou a Guerra Civil na Espanha. Considerada por muitos historiadores como o acontecimento mais traumático ocorrido antes da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil Espanhola durou 3 anos, de 1936 a 39. Nela, todos os elementos militares e ideológicos que marcaram o século XX estavam presentes. Pode-se dizer que houve duas frentes principais, em que uma era formada por forças nacionalistas e fascistas, que recebiam apoio de classes e instituições tradicionais da Espanha, como o exército, a igreja e o latifúndio, e a outra frente era a popular, que formava o governo republicano, representando os sindicatos, os partidos, a esquerda e a democracia. A direita espanhola pretendia livrar o país das influências comunistas para então estabelecer valores da Espanha tradicional, autoritária e católica. Para isso, era necessário acabar com a República, proclamada em 1931 com a queda da monarquia. As esquerdas queriam parar o avanço dos ideais totalitários que já havia conquistado a Itália, a Alemanha e a Áustria. Era necessário seguir as decisões da Internacional Comunista de 1935, em que socialistas, comunistas, anarquistas e democratas liberais se uniriam para contrapor a tendência mundial favorável aos regimes totalitários. Tal fator de enfrentamento ideológico possibilitou que a Guerra Civil na Espanha deixasse de ser um acontecimento puramente espanhol e passasse a ter influência da Alemanha nazista e a Itália fascista, que apoiavam o golpe de Franco. E por fim, a União Soviética, que auxiliou o governo republicano. Em 18 de julho de 1936, o general Francisco Franco, que é esse cuzão aí, liderou o exército contra o governo republicano. Tal confronto aconteceu nas principais cidades, como a capital Madrid e a capital da Catalunha, Barcelona, onde o povo saiu às ruas e impediu o sucesso do golpe militar. Para resistir a este, milícias anarquistas e socialistas foram formadas. Em pouco tempo, a Espanha acabou sendo dividida numa área nacionalista, dominada pelas forças do general Franco, e numa área republicana, controlada pelos esquerdistas. Estes que fizeram uma radical revolução social em que terras foram coletivizadas, fábricas dominadas pelos sindicatos, assim como os meios de comunicação. Em alguns locais, os anarquistas chegaram até a abolir o dinheiro. Essa é a origem dos movimentos separatistas existentes até hoje, como o da Catalunha. Até por conta do seu enorme poder bélico, o general Franco venceu. A democracia que já estava presente foi substituída por um regime totalitário. Repressões violentas das mais variadas possíveis impediram a todo custo qualquer tipo de manifestação contrária ao governo. Ainda assim, havia resistência por parte dos esquerdistas. Tais resistências se concentravam em determinadas localidades, cujas culturas sempre foram um pouco diferenciadas da espanhola propriamente dizendo. A ditadura durou décadas e, durante essas, um forte sentimento separatista por parte de bascos e catalães foi se acumulando. E isso evidencia o que eu falei sobre a existência de uma certa rivalidade e rancor entre essas duas culturas e os espanhóis. Bascos e catalães vaiam o hino durante a final da Copa do Rei. Não, isso não foi algo que ocorreu há décadas atrás, mas sim no dia 25 de maio de 2012, ou seja, ano passado, na final da Copa do Rei, campeonato de futebol da Espanha. A consagrada equipe de Barcelona enfrentaria uma espécie de zebra, o Atlético de Bilbao. Curiosamente, ambas as equipes são de regiões que têm um forte sentimento e desejo separatista em relação à Espanha, devido às próprias formações nacionais e ao regime fascista de Francisco Franco, o que levou aos torcedores fanáticos a vaiarem o hino de sua nação, hino que não possui voz e que, portanto, até mesmo o rei, também vaiado, teve que ouvir calado. Sí, ara mateix gira tothom cap a la llotja perquè entra Sa Majestat el Rei a la llotja de Mestalla. As curiosidades futebolísticas espanholas não param por aí. Que Real Madrid e Barcelona são as duas maiores equipes de lá não é nenhuma novidade. Entretanto, a rivalidade entre os dois times une também questões políticas e ideológicas. Ainda no período da ditadura franquista, o general Franco aproveitava a popularidade da equipe de Madrid para se beneficiar, assim como o Real conseguia alguns privilégios com tais ações. O Barcelona, por sua vez, é uma equipe da Catalunha e que, portanto, possui um forte sentimento separatista e é completamente contra o governo de Franco. O fato do ditador ter beneficiado o Real Madrid no passado não quer dizer que atualmente a equipe ou a torcida sejam fascistas, mas esse é um fator que tempera ainda mais a rivalidade entre as duas equipes. Mesmo assim, o conflito ideológico não interfere no entrosamento dos jogadores de Barça e Real quando estão juntos na seleção, e a maior prova disso são seus títulos mais recentes, como as Eurocopas de 2008 e 2012 e a Copa do Mundo de 2010. Enfim, o Barcelona causou polêmica este ano ao lançar uma camisa com as cores da Catalunha para jogar essa temporada.
Houve inclusive alguns que queriam proibir o uso dela, porém, tal tentativa foi em vão. Não estamos mais numa ditadura. Anyway, esse vídeo acabou sendo mais sobre história do que futebol em si, mas aos que sobreviveram até o final, espero que tenham ao menos aprendido que nem sempre futebol é um fator alienante, pois este pode trazer cultura, ideologia e até mesmo política. Muito obrigado a todos que assistiram ao vídeo, se gostaram curtam, se inscrevam, favoritem e comentem o que acharam. Não se esqueçam de curtirem a minha página no Facebook e seguirem-me no Twitter. Arigatou gozaimasu e sayonara.